deseja falar com você. Abra o seu coração. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e sentou-se à direita do trono de Deus. Considerem, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmos, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aqui o escritor da carta aos Hebreus, que para alguns teria sido o apóstolo Paulo, ele usa uma metáfora, uma simbologia que era muito presente no mundo antigo: os esportes, principalmente as corridas de longa distância. As Olimpíadas eram uma atração que de 4 em 4 anos reunia as pessoas do mundo antigo para os esportes, para o embate entre atletas de diversas modalidades. E numa dessas modalidades, sem dúvida, o que se destacava, além dos combates e lutas, era a famosa maratona, a corrida de longa distância. Então, nós podemos verificar que esse escritor utiliza essa metáfora dessa corrida também para a vida cristã. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui a vida cristã é comparada a uma corrida de longa distância. Qualquer maratonista sabe que não adianta disparar na frente e perder o fôlego logo em seguida. Não vai conseguir terminar a corrida. É necessário resistência, é necessário perseverança, é necessário paciência. Paciência para se manter naquele ritmo, manter a energia do corpo, conservar a energia do corpo para aguentar toda aquela distância, todos aqueles quilômetros. Na vida cristã não é diferente. A vida cristã também é uma corrida de longa distância. Muitos começam com todo o pique, com toda a vontade, com um ânimo exagerado até mesmo, e logo em seguida se desanimam e acabam naufragando na fé. O próprio Jesus fez referência a esse tipo de comportamento numa das suas parábolas, a parábola do semeador, quando fala daquela semente que cai sobre as pedras e nasce. Ela chega a nascer, ela chega a se desenvolver, porém ela cresce em cima das pedras que não tem um solo profundo, e então não tem como ela aprofundar suas raízes, ela acaba morrendo. Assim também são muitos que começam a vida cristã e não terminam. Corramos com paciência. Interessante que esta palavra aqui, traduzida por carreira, ela vem do grego, é a palavra agon. É de onde vem a nossa palavra agonia. A corrida do cristão não é uma corrida só para fazer exercícios, para manter a forma. É uma corrida exigente, fatigante e muitas vezes agonizante. Quantos momentos na nossa vida cristã que estamos como aquele corredor que agoniza para não cair ao solo, para manter as suas forças e continuar correndo. É um esforço muito grande permanecer cristão, permanecer servindo a Deus, permanecer com os seus ideais cristãos preservados. Quando estamos falando de um esforço para permanecer na carreira cristã, isso tem a ver com muito do nosso dia a dia. Quantas pessoas que continuam frequentando uma igreja, os cultos da sua denominação, porém, no fundo, já desistiram, já desanimaram, estão ali apenas no piloto automático, não conseguem mais terminar a corrida. Outros abandonam totalmente a fé, abandonam o cristianismo, renegam aquilo que antes ensinavam, que antes pregavam. São também muitos que desistem da corrida. Portanto, a caminhada cristã, a corrida cristã, ela não é para qualquer um.
É somente para aqueles que realmente querem terminá-la. Porque muitos ficam pelo caminho. A ágon acaba sendo uma agonia para muita gente. A corrida acaba sendo algo que criva, que seleciona aqueles que apenas querem causar espécie daqueles que realmente querem terminar essa corrida. Que tipo de corredores nós estamos sendo na vida cristã? Será que estamos sabendo correr com paciência? E o escritor da carta aos Hebreus, ele nos mostra o modelo de corredor nesta carreira. É o que ele fala no versículo 2, olhando para Jesus. Ele está dizendo, vejam Jesus, vejam como ele caminhou, vejam como foi a sua vida, como ele se desenvolveu. Durante 30 anos, Jesus se prepara para 3 anos de ministério. Nós poderíamos dizer que foi 10 anos de preparação para cada ano do seu efetivo ministério. Durante 30 anos, ele se prepara, anônimo, escondido, oculto, numa pequena vila chamada Nazaré, numa região desprezada por muitos, a Galileia. Ali, ele começou a treinar a obediência, treinar a submissão, treinar a compaixão, treinar o amor na sua família, na sua pequena vila, pobre, esquecida de muitos naquela época. Quem sabe só aparecessem ali de vez em quando os cobradores de impostos. Não era um lugar famoso, não era um lugar onde você tinha paradas militares, onde você tinha aparições do mandatário local. Era um local pobre e esquecido de muitos. Mas ali durante 30 anos, Jesus treinou para finalmente começar a corrida quando ele se batiza ali no Rio Jordão. Então o escritor da carta aos Hebreus está dizendo, vejam o exemplo de Jesus, façam como ele. Na vida cristã também precisamos nos preparar para a corrida. Não é simplesmente chegar e começar do nada. Existem muitas pessoas que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, mas não se preparam. Elas querem entrar logo na corrida. Elas não querem sentar para aprender, elas não querem se humilhar, elas não querem se preparar. E por isso não aguentam a corrida durante muito tempo. Mas Jesus aguentou porque ele se preparou. Se preparou durante 30 anos para a sua carreira de 3 anos. E durante esses 3 anos, ele executa o que ninguém tinha executado. Ele traz a mensagem do Evangelho de salvação. Ele assenta as bases pelas quais o cristianismo prosseguiria durante 2000 anos. Claro que não foi fácil. Ele teve oposição contra si de tudo e de todos. Sua família não o apoiava. Os pastores da sua época, digamos assim, os escribas, fariseus, sacerdotes, mestres da lei, a elite religiosa do seu tempo era contra ele. Mesmo as multidões que ele abençoava, curava, muitas vezes estavam contra ele quando ele ensinava alguma coisa que elas não gostavam ou quando ele não se comportava do jeito que eles queriam. Jesus teve que suportar afrontas, humilhações, muitas vezes rejeitado pelas pessoas que ele queria salvar. Então veja que tudo isso ele suportou as afrontas, como escreve aqui em Hebreus 12, versículo 2. Desprezando a afronta. Ele não merecia ser afrontado. Ele merecia ser adorado. Mas muitas vezes os homens, o seu próprio povo, o rejeitou. Como ele pôde aguentar isso? Como ele pôde suportar uma corrida tão desfavorável? Imagine um maratonista que está ali correndo na pista ou nas ruas de uma cidade. As pessoas em volta, geralmente o que nós vemos são as pessoas gritando e dizendo: vai, você vai conseguir, força, mais rápido, você vai vencer. Dando aquele incentivo, aquele ânimo. Agora imagine o contrário. Imagine aquela multidão gritando para o maratonista: você já perdeu, você é um derrotado, não vai conseguir, pare de correr. Já imaginou alguém
Alguém tentando vencer uma competição nessas condições? Pois foi isso que Jesus teve que aguentar. Não durante um dia, como geralmente alguém que vai correr uma maratona aguenta, mas durante 3 anos. Veja só, como ele pôde aguentar tudo isso? É o que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo. Vejam o que ele teve que aguentar. Vejam o que ele teve que suportar. Vocês estão achando que está difícil? Vocês estão achando que estão sofrendo muito? Que está muito exigente para vocês? Porque era isso que estava acontecendo aos destinatários desta carta. Eles eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, eram hostilizados pelos seus próprios conterrâneos, se sentiam desprezados, se sentiam oprimidos e muitos já querendo desistir. E é para essas pessoas que o escritor de Hebreus traz o seu recado, dizendo: vocês acham que sofreram? Vocês pensam que está difícil para vocês? Olhem para Jesus, vejam o que ele teve que aguentar. Assim também somos nós muitas vezes. Olhamos para o nosso redor, vemos em volta de nós tanta dor, tanto sofrimento, tantos problemas na nossa vida. Às vezes falta tudo, falta até o pão na mesa e achamos que estamos sofrendo muito. O escritor de Hebreus traz essa mensagem para nós. Não, vocês não estão sofrendo muito. Olhem para Jesus, vejam o que ele teve que suportar. Vejam os sofrimentos dele e comparem com o de vocês. E aí, realmente está difícil? Vocês estão sofrendo muito mesmo? Tem certeza? É isso que esta palavra quer dizer. Ela está nos dizendo: corram com paciência a carreira. Não desistam. Vocês acham que está difícil? Não, dá para vencer. Vamos continuar. E é essa mensagem que precisamos hoje. Continuem, não desistam, não parem de correr, não parem de lutar. Considerem, pois, está aqui no versículo 3, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Jesus teve que aguentar tanta coisa que ele não merecia. Dos pecadores, de pessoas que não tinham a menor moral para xingá-lo, para rejeitá-lo, para repreendê-lo, mas faziam isso. Ele suportou tudo. Considerem isso para que não enfraqueçais, diz aqui a palavra de Deus, desfalecendo em vossos ânimos. O escritor dos Hebreus está querendo dizer isso para nós. Não desistam. Jesus suportou muito mais do que vocês. Tá difícil? Tá. Mas ele aguentou mais. Ele venceu, gente. Ele completou a corrida. Ele suportou tudo. Ele foi acusado falsamente, foi condenado injustamente, tanto pelas leis judaicas quanto pelas leis romanas. Teve a morte mais vergonhosa que se podia ter na época dele, aquela que só os piores transgressores passavam. Ele passou por isso. Vocês não tiveram que passar por nada disso. E estão reclamando? Estão achando que está difícil? É isso que o escritor aos Hebreus falou para a geração da sua época. E é o que fala para nós também. Passamos por um momento de pandemia mundial que tem virado o mundo de pernas para o ar. Isso tem feito com que muitos cristãos até desistam de seguir a Cristo, reneguem a sua fé. Está muito difícil, não dá para seguir a Jesus assim. O escritor dos Hebreus nos traz essa mensagem. Olhem para Jesus, vejam o que ele aguentou. Vocês ainda não estão sofrendo tanto quanto ele. E essa exortação, ela continua por todo o capítulo 12. É interessante que quando nós olhamos para o capítulo 11, o escritor parece que está fazendo uma introdução, trazendo aquela galeria dos heróis da fé, mostrando pessoas de carne e osso, como eu e você, que conseguiram também vencer a corrida. Talvez alguém dissesse: mas Jesus era Jesus. Jesus é off concurso, não dá para comparar com ele. Então, para completar isso, o escritor aos Hebreus, antes, ele fala de homens como Moisés, como Abraão, Josué, Gideão e tantos outros, que foram homens que nós consideramos heróis da fé, mas que também tiveram suas falhas, seus erros. Muitos desses homens e mulheres, ali do capítulo 11, tiveram os mesmos defeitos que eu e você temos, mas eles conseguiram. Eles completaram a corrida.
Eles venceram e deixaram um exemplo para nós também. Então, o que o escritor aos Hebreus está nos trazendo é isso. Olhem para Jesus e olhem para os que vieram antes de vocês. Eles conseguiram, gente. Não desanimem, não desistam. Tá difícil? Tá. A corrida é uma agonia? É. Não vai ser fácil vencer, mas é possível vencer. É isso que a palavra de Deus está trazendo para nós. Então, se nós queremos completar esta carreira, nós queremos vencer essa corrida no final, queremos subir no pódio, receber o nosso galardão, o nosso prêmio, precisamos correr com paciência, sempre lembrando que estamos sendo observados. No começo desse capítulo, ele escreve: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Olha só, estamos sendo observados. Não se trata apenas daquela exposição midiática que hoje ficou tão comum. As redes sociais aí estão cheias de flagrantes da vida real que nos fazem assim pensar que tem uma câmera em cada esquina. Não é apenas isso. Não são apenas os homens e mulheres deste mundo que nos observam. Os anjos de Deus também estão a nos observar, o nosso desempenho nessa corrida. E os anjos caídos também. Eles caíram e querem que a gente caia. Eles estão torcendo para a gente desistir, para nós desanimarmos. Enquanto isso, você tem como que os anjos de Deus fazendo uma grande plateia, torcendo por nós, torcendo para que a gente consiga completar essa caminhada cristã. É por isso, por essa tão grande nuvem de testemunhas, que o escritor, ele ordena: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O embaraço é diferente do pecado. Pecado é aquilo que nós somos. Pecado é aquilo em que nós vivemos no mundo pecaminoso, mas nem tudo é pecado. Porém, existem coisas que não são pecado e podem nos atrapalhar na nossa carreira cristã. São os embaraços. Coisas que aparentemente não são pecado, mas que podem nos atrapalhar. Às vezes é uma pequena mania nossa, às vezes pode ser até o nosso trabalho secular, às vezes pode ser até a nossa família. Qualquer coisa pode se tornar um embaraço, se não tomarmos cuidado. Então deixemos todo o pecado e todo o embaraço, para que possamos completar essa grande carreira, essa proposta que Deus tem nos colocado. O alvo é a linha de chegada, o alvo é o céu, o alvo é Cristo. É nele que nós temos que nos basear nesta corrida. É ele que está na linha de chegada nos aguardando. E nós temos que correr. Virão os embaraços? Sim. Virão os pecados para nos fazer desistir da caminhada cristã? Sim, com certeza. Porém, não desanimemos. Vamos continuar até o fim, pois ao final desta corrida nós temos o galardão. Nós temos a recompensa que nos aguarda, a qual receberemos das mãos do Salvador. Que Deus nos abençoe.